Bom dia a todos, aqui é o Paulo Cassiano, estou gravando esse áudio aqui de São Paulo, áudio do dia 20 de setembro de 2017. A gente está hospedado aqui na Consolação agora, já mudamos de 3 lugares aqui em São Paulo. Agradecer às pessoas lá do Clube Pinheiros que nos receberam lá na segunda-feira, né? E foi um evento muito interessante lá, né? E eu falei lá sobre felicidade e gratidão na segunda-feira lá. Agradecer a Ana Paula do projeto Ouro Esporte e o seu esposo Rodolfo Cerini, o Gustavo Corte, a Priscila e a Mônica Minelli. Foi muito bom me reunir com essas pessoas, porque vimos outras perspectivas de trabalho aqui em São Paulo. E agora o nosso destino é Recife. Então, aos amigos pernambucanos, estamos indo para fazer a caravana quântica, né? Com aquele evento gratuito que é na quinta-feira. Amanhã eu chego a Recife de manhã e vamos ficar a tarde toda em Recife lá, conhecendo o espaço holístico, conhecer um pouco da cidade, para a noite a gente fazer o evento gratuito. O evento está lotado, né? Tem 80 pessoas inscritas. Ainda tem umas vagas, né, para o evento gratuito. No evento com dinheiro também tem poucas vagas, está lotado, mas ainda tem vaga para as pessoas que querem se inscrever, assim como o curso do rejuvenescimento energético, que é o Facelift, no sábado. Também tem algumas vagas ainda, porque são eventos que estão tendo muita procura. Como é a primeira vez que nós vamos a Pernambuco, no caso a capital mesmo, Recife, então as pessoas que já conheciam esse trabalho, não tinham oportunidade de estar em contato direto, estão indo lá a esses eventos. Então a gente só tem a agradecer e é uma expectativa boa, positiva de irmos a Recife. Tá? Agradecer a Margarida lá, né, a Mônica, que lá do Espaço Essência, que vai nos receber lá, a Margarida Barros e a Mônica e a Marileide. Ok, meus amigos? Dados esses recados, vamos ao áudio, que eu vou falar um pouco sobre a questão de você só muda o mundo se você mudar você mesmo. Então é muito importante você ter foco nas suas coisas que são mais valorosas, nas coisas que são mais importantes, nas coisas que você mais se dedica. Eu vou citar um exemplo do meu trabalho. Há um tempo atrás eu tinha esse sonho, eu posso contribuir com o mundo, eu posso ajudar as pessoas, eu posso ajudar um mundo melhor, mas não adiantava eu ter esse sonho, esse objetivo, se eu não mudava nem a minha vida. A minha vida continuava na mesmice, na dificuldade, uma série de problemas eu enfrentava, problemas dentro de casa, problemas no profissional, problemas no relacionamento, problemas financeiros, etc, etc. E o que eu vou falar para vocês, o que mais foi positivo nessa busca de mudança foi superar o derrotismo, superar a derrota antecipada. Porque muitos de nós, apesar de a gente trabalhar pra caramba, buscar sempre melhoras, buscar sempre crescimento, mas quando você não tem esse resultado, você começa a acreditar que não é possível fazer, não é possível realizar. E aí a gente começa a acreditar mais na derrota do que na vitória. A gente vai acumulando os fracassos, as tristezas, as decepções, né? E vai guardando mágoa, e etc, etc. Então, como eu, um indivíduo em um mundo de milhares de pessoas, posso ter uma perspectiva de mudar alguma coisa se eu não supero o meu derrotismo? Então há muitas razões para esse tipo de questionamento derrotista. Isso nos ocorre com tamanha facilidade que a gente muito mais está ligado às questões do fracasso e da derrota do que às questões da vitória, da glória e etc, etc. Isso tem a ver com como eu observo o mundo. Então, se o observador é que cria a realidade, como eu posso mudar a minha realidade se eu estou observando somente sofrimento e dor? Se eu estou mais ligado às questões do apego do que às questões do desapego? E não tem como haver uma mudança se eu não sei como proceder, né, mediante a um problema, a uma situação que possa acontecer. Então há muitas razões para esse tipo de questionamento derrotista. E isso nos ocorre com tamanha facilidade, e dentre elas, a forma como nos criaram, né? Essas frustrações e os desânimos que acumulamos ao longo da vida. E as lembranças dolorosas, né, das tentativas fracassadas de fazer algo. Quantas vezes você tentou fazer algo, ou você está tentando fazer, e você não encontra força, não encontra compreensão, não encontra discernimento para fazer. Teve uma pessoa que falou assim, existe karma positivo e karma negativo? Karma já está falando,
é dívida, né? É aquilo que você precisa resolver. Não tem a ver com algo positivo. O positivo é o Dharma, né? É o contrário do karma. Então o karma é inerente a vidas passadas, né? Atitude, comportamento, pensamento, tudo aquilo que você fez, prejudicou alguém ou uma situação, isso vai retornar para você em algum momento. Só que isso vem de uma maneira inconsciente. Isso vem de uma forma inconsciente. Então o karma está muito ligado ao aspecto negativo. Mas se você começa a tomar consciência da sua vida, compreender quais são os seus dramas, qual é o lado sombra que te conduz ao erro, o porquê que você está pegado a uma situação, porquê você se identifica com determinados comportamentos, porquê você continua a procrastinar e não tomar as decisões certas para resolver seus problemas, porque você continua sabotando a sua vida. Eu conheço pessoas que são muito bem-sucedidas, tem um dos melhores escritórios de advocacias aqui em São Paulo, mas são pessoas que altamente sabotadoras, são pessoas altamente derrotistas. Elas se antecipam a derrota muito antes de deixar lá um contrato, um negócio, porque ela acredita muito mais na crença do não merecimento, da possibilidade dela receber. Então a gente se alimenta do derrotismo. Nós nos alimentamos dessas coisas que são negativas, porque essas lembranças dolorosas, elas ficam sempre no entorno da nossa cabeça. No entanto, o fato é que estamos falando a diferença o tempo todo. Nós estamos sempre buscando, aliás, fazer a diferença o tempo todo. O verdadeiro problema é que se estamos afetando as coisas somente de modo inconsciente, provavelmente não produzimos o efeito que gostaríamos. Enquanto o consciente te conduzir, você vai sempre estar cometendo equívocos e erros e escolhas erradas. Você precisa estar focado no positivo. Você precisa estar em busca das coisas que realmente vai relevar a sua vida. Então certas pessoas podem achar difícil acreditar que faz a diferença o tempo todo. Nesse caso, talvez seja uma boa ideia abandonar a perspectiva global por um instante e se concentrar nas interações diárias, nas quais possamos todos nós mudarmos o nosso destino, a nossa vida. Isso pode ser feito a qualquer instante. Então, se você decidir que deve mudar e seguir compreendendo isso, você vai corresponder aos planos do universo, aos planos de alguém ou de uma situação, de uma oportunidade. As oportunidades só chegam a partir do momento que você começa a direcionar o seu destino, a sua vida para algo positivo. Se você ficar apegado ao derrotismo, ao fracasso, às coisas que não funcionam, às coisas que não dão certo, você vai estar alimentando esse lado negativo. E o lado negativo vai vencer você. E aí mais uma derrota, mais uma decepção. Hoje nós vivemos num país onde tem uma grande crise de desemprego. Não é isso? Vivemos uma grande crise de desemprego. E quem está empregado tem medo de ficar desempregado. Porque ele sabe que por qualquer motivo ou outro ele pode perder o emprego. Mas a grande questão não é a questão da manutenção do emprego. A grande questão é a manutenção da tua estrutura emocional. Porque é ela que vai fazer você ir para frente ou não. Se você não tiver essa estrutura emocional, com inteligência, com capacidade de compreensão, com resiliência, para você suportar as pressões, os desafios que vão surgindo no seu caminho, toda a vida que surgir um problema, você vai se identificar com o problema, você vai se apegar ao problema, e você vai começar a pensar, é meu karma, é o meu destino, é a minha expiação, é porque tudo que eu faço dá errado, é porque todas as coisas que eu tento, só faço tentar e não consigo materializar, porque eu estou muito preso ao passado, ou porque eu vivo alimentando das minhas memórias. Não importa o que você pense ou imagine. O que é mais fundamental nisso é que você tem que estar sempre vigiando e orando e sempre observando o que você está projetando com o seu pensamento, com os seus sentimentos. Porque aquilo que você projeta com o pensamento e o sentimento é o que vai gerar uma realidade. Você é criador da sua realidade. Nós somos co-criadores da nossa realidade. Somos nós que criamos o nosso destino, o nosso progresso, a nossa vida. Então você tem que prestar atenção no que você está falando, no que você está fazendo, para você saber se você está no seu caminho e se você está na sua missão. Então como é que eu posso mudar o mundo? Eu só posso mudar o mundo se eu mudo a mim mesmo. Então, a primeira mudança que eu tenho que fazer é em mim. Eu tenho que começar a confiar, não me ligar muito ao derrotismo, não ficar muito apegado ao fracasso. Se não deu certo, eu vou tentar de novo. Se não deu certo, eu vou tentar de novo. Uma hora vai dar certo. Então, o que é que em mim
está errado que está fazendo com que as coisas não funcionem? O que é que em mim está errado que está fazendo com que as coisas não cheguem em mim? Qual é a forma que eu estou abordando para deixar meu projeto? Qual é a forma que eu estou indo atrás de emprego? Qual é a forma que eu estou mantendo uma relação que talvez seja tóxica, uma relação sentimental, emocional? O que é que está acontecendo comigo que eu continuo apegado ao fracasso, à derrota? E por isso eu não avanço, eu continuo nesse lado sombra. Então o sofrimento, ele vai visitar a minha casa sempre. Então não tem como eu mudar o mundo, não tem como eu melhorar o mundo, não tem como eu melhorar a minha vida, não tem como eu ter progresso, eu ter desenvolvimento, eu ter uma vida de mais prosperidade e abundância, porque eu estou apegado ao fracasso e à derrota. E não adianta ficar murmurando, reclamando, porque pior vai ficar. Porque quanto mais dor e lástima você coloca sobre uma situação, ou um problema, ou uma dificuldade que você esteja passando, mais ele vai tomar vulto, ele vai ficar grandioso perante você. Você é pequeno mediante um problema. E aí o problema te sucumbe, ele acaba te levando cada vez mais para o buraco e para baixo. É assim que nasce o estresse, é assim que nasce a depressão, é assim que se estabelece também o pânico. Aí vem um trauma, uma derrota, uma situação de mágoa, uma decepção amorosa, um emprego que você perde, uma doença, uma perda familiar, bater o carro. Aí começa a acontecer uma série de coisas que você acha, puxa vida, as bruxas estão soltas. Lógico que as bruxas estão soltas, porque quem está emitindo um pensamento de medo, de insegurança é você. Quem está alimentando o derrotismo é você. O meu trabalho é fazer vocês refletirem sobre isso. Então aqui não tem nenhum mestre, não tem guru, não tem nada. Aqui tem uma pessoa como vocês que despertou a consciência. O nosso trabalho é fazer você provocar uma reflexão sobre essas coisas que acontecem na sua vida que desviam você do foco do principal objetivo. Né? Porque se você tem um objetivo, uma meta, então por que você está desviando a sua atenção? Então o nosso trabalho é provocar, criar essa reflexão. E através da autorreflexão você muda, você transforma, você se esclarece, você começa a ter uma visão melhor da vida. Ter essa visão sistêmica. Aí eu mudo o mundo. Aí eu consigo mudar o mundo, porque eu mudei a mim mesmo. Então eu preciso mudar a mim mesmo para mudar o mundo. Eu mudando a mim mesmo, eu mudo o mundo. Né? Quando eu mudei a mim mesmo, eu mudei todas as pessoas que se aproximam de mim ou que de alguma forma têm contato com a gente. Porque elas passam por esse processo de mudança. Elas começam a se estabelecer num processo de expansão. A expansão da consciência é quando eu aumento a visão da minha consciência. É quando eu expando, é quando eu observo tudo, é quando eu vejo tudo. É quando eu tenho uma visão completa do todo. É quando eu tenho uma visão familiar, a visão profissional e etc, etc. Então essa é a visão que nós queremos levar ao mundo. Tá? Gratidão a todos os amigos aqui de São Paulo, muito obrigado. As vezes foram um sucesso, nós só temos a agradecer e para frente caminhamos. E temos os cursos aí do Barras Raças que continuamos fazendo ainda e vamos fazer por muito, muito tempo, porque são cursos bem interessantes, porque eles liberam as emoções, os bloqueios, as crenças e as limitações. Tá? Depois de Recife, vamos para Porto Alegre e Canoas. Nós estaremos no Rio Grande do Sul. Ficaremos uma semana no Rio Grande do Sul, 8 dias, se eu não me engano. 7, 8 dias, e Recife também. Um abraço, amigos, uma semana abençoada para todos vocês. Foca no lado positivo, procura não se apegar aos fracassos, às derrotas. O não você já tem, então busca o sim. O sim é o que você tem que buscar. Se houver um não, beleza, aprende com o não. Se não deu certo, aprende com o que não deu certo. Se você tentou um emprego, não deu certo, e aí? Vai ficar parado? Não pode ficar parado, tem que se mover. Tá bom, minha gente? Gratidão, gratidão. Bom dia para vocês. E que, assim como o sol ilumina a terra todos os dias, que as nossas palavras iluminem o seu destino e as suas escolhas todos os dias. Um bom dia.